um aplicativo de namoro que junta duas mulheres completamente improváveis que provavelmente no mundo real nunca se conheceriam ou se interessariam. Pois é, vamos ler um livro com esse plot. Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e no vlog de hoje eu trouxe um audiobook que eu já li um outro livro da autora e simplesmente adorei. On the Same Page também é um livro de romance lésbico e é simplesmente maravilhoso. Aquele romance bem gostoso, com muitas risadas, muitas diversões, mas também com um papo bem sério ali de autodescoberta. Eu fiquei encantada com o livro da Hayley Cass. A escrita dela é assim, simples, mas o plot assim é maravilhoso. É aquele simples que funciona, que o autor não fica querendo encher de linguiça, encher de coisa e acaba não conseguindo desenvolver, sabe? É um simples muito bem desenvolvido e que me agradou demais. A minha última leitura, inclusive, foi um audiobook que eu achei que era dessa autora e eu percebi que na verdade não era. Eu me confundi, apareceu aqui nos audiobooks recomendados pra mim, com base no que eu ouvi, e acabou recomendando esse e eu achei que era da mesma autora, mas na verdade não é. Gostei muito da leitura, mas assim, eu ainda fiquei querendo ler outro livro da autora. Então cá estamos lendo Those Who Wait, que em português seria mais ou menos Aqueles que Esperam. Duas mulheres completamente improváveis. Sutton, ela está na faculdade, terminando a faculdade, sem saber muito bem para onde quer ir, qual carreira seguir, o que realmente fazer ali para dar aquela empreitada na sua carreira depois da faculdade. A Sutton, ela é bissexual, já teve um relacionamento com um homem que não deu muito certo, e ela é simplesmente desastrosa com outras pessoas, principalmente no interesse romântico. Já a Charlotte, ela esteve muito focada na sua carreira, que é política. Sempre muito envolvida com política e também pessoas políticas também, né? Prefeitos, enfim, senadores e vereadores. Charlotte precisa manter ali a pose, né? Precisa ter todo um histórico perfeito. E ela também não gosta de envolver muito a sua vida pessoal. Então a Charlotte, ela é estritamente profissional, assim, de tipo, ninguém me conhece de verdade. Por ter focado tanto na carreira e ter essa coisa de não querer misturar o profissional com o pessoal, ela focou tanto nisso que simplesmente não tem espaço na vida dela pro romance. E é para isso que existem os melhores amigos, porque a melhor amiga de Charlotte pega o telefone dela, baixa um aplicativo de namoro e faz um perfil para ela. E é nesse aplicativo de namoro que Charlotte e Sutton se conhecem. Mas apesar de tentar rolar ali um pouco de flerte, as duas não sabem muito bem como estar num aplicativo de romance, né? Um aplicativo de namoro. Então, na verdade, as duas acabam sendo suporte uma para outra, acabam criando, né, uma amizade ali, tentando ajudar uma outra neste mundo doidíssimo do namoro. A sinopse já é bem divertida, né? E a leitura, gente, tenho que confessar para vocês que também é. Obviamente, já comecei a leitura, né? Porque todo vlog eu já começo a ler. Eu sou, assim, muito ansiosa com leitura. Eu tava muito afim de ouvir um audiobook. A minha próxima leitura era pra ser o livro de Aurora, não é mesmo? Mas eu tô sentindo que se eu pegar ele pra ler, eu não vou conseguir terminar muito rápida, sabe? Vai ser uma leitura muito devagar. E neste momento eu realmente preciso de uma leitura mais rápida. Mas eu queria uma coisa assim rápida, tipo audiobook, que eu posso fazer relaxando, posso fazer ou fazendo tarefas e tudo mais, sabe? Que eu adoro audiobook por causa disso. Facilita muito também pra ir e voltar do trabalho, que eu gasto quase 40 minutos todo dia e já é bastante coisa de um audiobook. Então por isso que eu escolhi um audiobook, porque eu acho que vai ser uma leitura realmente rápida. E como eu disse, eu também já estava com vontade de ler um livro da Hayley Cass, que eu achei que eu tinha lido, né, na minha leitura anterior. Então, às vezes é melhor seguir com o que você está sentindo, o que você realmente está querendo ler, do que ficar meio que se obrigando a ler algo, porque você quer terminar aquela série ou trilogia, né? Mas eu já estou no capítulo 6. Esse livro tem 25 capítulos, ou seja, faltam 19 capítulos para eu terminar. Mas eu não estou nem na metade da leitura. Esse audiobook ele tem 21 horas e atualmente faltam 14 horas para finalizar ele. E assim, eu achei muito interessante conhecer esses personagens, porque são pessoas completamente diferentes. A Charlotte, ela tem esse ar mais maduro, sabe? De focada na carreira e toda princesinha, assim, no sentido de girl boss. E a Sutton está ainda na faculdade, assim, tipo, super perdida na vida. E eu acredito que a Sutton, ela vai amadurecer muito com a ajuda da Charlotte. E que talvez a Sutton traga uma certa leveza, assim, pra vida da Charlotte, né? Que ela leva a vida dela muito regrada, muito séria, assim. Então eu acho que uma vai ajudar a outra de formas diferentes, né? Vai trazer ali um equilíbrio pra cada uma.
E eu tô ansiosa pra ver isso acontecer. Nesse capítulo que eu estou, meus amores, as duas se conheceram presencialmente. E é óbvio que elas se conheceram de uma forma assim totalmente espalhafatosa. Eu ri muito com On the Same Page, que é o outro livro que eu li da autora. E nesse livro não tá sendo diferente, meus queridos. É simplesmente muito engraçado ver tudo acontecendo, as duas boquiabertas se conhecendo presencialmente numa situação assim inusitada. Elas não tinham a menor intenção de se conhecer e o melhor de tudo é que ninguém sabe que a Charlotte é lésbica e também ninguém sabe que a Sutton é bissexual. Então, assim, as duas não querem que ninguém mais saiba que as duas se conhecem, ainda mais num aplicativo de namoro. Então a situação toda, tipo assim, é bem aquela comédia, assim, de comédia romântica, sabe? Tenho certeza que vai ser uma leitura, assim, com ainda muito mais risadas, mas também contendo, assim, essa certa maturidade, sabe? De cada uma trazer um certo equilíbrio pra vida da outra, uma trazendo leveza, a outra trazendo um pouco mais de seriedade, maturidade. Mas eu tô super ansiosa pra ver essas duas interagindo juntas, criando essa amizade e depois, quem sabe, um namoro, né? Me perguntaram no Instagram esses dias que algumas pessoas têm receio de ouvir audiobook, de achar que não vai conseguir se focar e tudo mais, né? E eu vou aqui falar pra vocês como eu faço. Eu adoro audiobook. Eu comecei a ouvir audiobook em 2020, 2019, mais ou menos. É difícil pra você encontrar um aplicativo pra você ouvir audiobook de uma forma legal, né? Os gratuitos são livros mais de domínio público, então livros assim clássicos, mais antigos e tudo mais. Mas eu realmente acho que vale a pena investir numa assinatura. Eu tenho a assinatura da Audible, que é da Amazon. É um aplicativo de audiobooks e também revistas, enfim, podcasts. Tem um monte, milhares de conteúdo em áudio para você consumir. E a assinatura é apenas R$ 21. E quem é Prime tem um mês para aproveitar gratuitamente o Audible, ver assim, testar se você gosta, se você identifica ou não. Eu testei e simplesmente fiquei, gente. Pra mim faz muito sentido. R$ 21, se eu fosse comprar esses livros que eu estou lendo, eu ia pagar muito mais caro. Então, assim, lendo um audiobook por mês, eu já pago praticamente a assinatura. Lendo mais de um, então, é sucesso. Sem falar que no Audible eu encontro audiobooks de vários idiomas. Tem inglês, tem francês, tem italiano, tem até mesmo livros asiáticos e também muitos livros em português. Eu gosto muito dessa plataforma e recomendo muito para vocês. E como vocês vão ver aqui no vlog, e eu já disse, né? Eu gosto de ouvir audiobook, gente, fazendo alguma coisa. Lavando louça, limpando casa, organizando as coisas, fazendo resina. É simplesmente maravilhoso. Óbvio que não dá pra você fazer algo que determine, sim, muito foco e muita atenção. Tipo, estudar, coisas assim. Mas outras coisas eu acho simplesmente maravilhoso, porque você foca sua atenção no que você tá ouvindo, mas ao mesmo tempo consegue fazer alguma outra coisa. E é óbvio que você pode fazer, né, ouvir audiobook simplesmente sem fazer nada. Quando eu tô afim de relaxar, eu gosto de pôr um audiobook e ficar jogando algum joguinho. Adoro esses joguinhos de combinações, joguinhos de pintar, ou joguinhos como se fossem de memória, sabe? Vocês vão ver eles durante aqui o vlog. Funciona super comigo, é um momento assim que eu consigo relaxar o corpo e um pouquinho a mente também, porque eu fico imersa na leitura. Testem aí, depois me contem e me falem aqui nos comentários se você já é um ouvinte ainda de audiobook. Me conta aqui como que você faz pra ler os livros. Mas, bora lá pro vlog, né? Bora lá continuar essa leitura, que eu tô ansiosíssima pra ver a interação dessas duas. Chapter 1. If you're waiting for a beautiful woman to come out of nowhere and sweep you off your feet, you're going to be waiting forever. Regan stated as factually as if she was reading it from a manual. Sutton Spencer rolled her eyes. I'm not waiting for anyone to sweep me off my feet. Food and drink supplied by their boss, who was letting loose at the office in a celebration that didn't have to do with anything unfortunate happening to precede it. Just meant that you are clearly gorgeous and you can flirt without being weird at all. That this woman appeared to take all night before leaving her phone on her bed to decide what to wear for the day. Charlotte and we're still talking. So, you're right. Sorry about all of that, but maybe I could talk to you about... Because Regan was right, and she had a crush. A big gay crush on Charlotte.
However, should have meant that Sutton shouldn't have been so drawn in. It should have all boiled down to the fact that even though she liked Charlotte. Tá, eu não esperava que essa história fosse evoluir de uma forma tão rápida. Eu tô simplesmente devorando o livro. Estamos no mesmo dia que eu comecei esse vlog e eu já estou na metade do livro. No outro livro que eu li, né, o livro anterior, que eu li achando que era da mesma altura da Hayley Cass, e não era, eu achei muito interessante. Uma das pessoas ali do casal falou pra outra: eu acho melhor você procurar, né, outras pessoas, resolver certos problemas que você tem na sua vida e depois a gente vê como fica, né? Então, tipo assim, primeiro resolve seus problemas pra depois a gente ver se a gente vai ficar junto, se você realmente gosta de mim e tudo mais. E eu achei isso algo, tipo, bem maduro, do que às vezes ficar insistindo num relacionamento em que a pessoa não está preparada. E é isso que acontece em Those Who Wait. A Charlotte, ela fica muito receosa porque é a primeira mulher na vida da Sutton. A Sutton, ela já é nervosa com outras pessoas, principalmente nessa parte mais romântica. Então a Sutton, ela não sabe como lidar e ela fica pensando, meu Deus, a Charlotte, tipo assim, é uma mulher super experiente, já esteve com outras mulheres e eu não tenho experiência nenhuma, nem com mulheres. Então é muito interessante que a Sutton vai procurar de uma certa forma essa experiência. A Sutton vai conhecer outras mulheres, vai tentar namorar ali, sabe, tipo dates, ter dates, conhecer novas pessoas, pra de alguma certa forma ela ver se ela consegue tirar a Charlotte da cabeça dela. Spoiler, ela não consegue. Mas eu achei isso bem interessante, porque faz com que a história não fique chata, sabe? De tipo, a Sutton tentou conhecer o mundo e já foi ficar com a Charlotte. E eu acho bem interessante essa questão também trazer uma certa maturidade pra Sutton. De não ter tanta essa impulsividade, assim, né, por conta da idade, de ser, tipo, mais nova. E simplesmente se jogar de cabeça, sabe? Eu achei bem interessante essa parte e fiquei até mesmo surpresa. Eu achei que o romance entre as duas ia rolar, tipo, muito mais rápido do que tá rolando. Eu não acho que seja um slow burn, porque, tipo, é metade do livro e as duas, elas estão se entendendo nesse capítulo, viu? Estão no capítulo 10, inclusive. Faltam 15 capítulos pra terminar essa leitura, né? Assim, as duas já estão conversando, já estão admitindo que elas sentem alguma coisa uma pela outra. E não é só amizade, apesar de elas quererem muito serem apenas amigas. Mas ainda assim é um romance que vai desenvolvendo aos poucos. E primeiro elas realmente se tornam amigas, pra depois esse sentimento fluir cada vez mais e elas finalmente aceitarem o que elas sentem uma pela outra. E os livros da Hayley Cass é exatamente assim. On the Same Page também foi a mesma coisa, porém, né, On the Same Page, a história era sobre duas melhores amigas que se conheceram na faculdade e por uma situação muito inusitada, uma delas descobre que a outra tem ali sentimentos bem fortes por ela. Então, assim, também teve, sabe, essa questão de se desenvolver e tudo mais. Uma delas, né, a que descobriu que a outra gostava dela, também era inexperiente nessa questão de namorar mulheres. Então eu acho que, assim, a autora, ela sabe bem introduzir esse assunto e trazer essa certa maturidade, sabe, para os personagens, independentemente da idade da situação. Eu realmente não achei que essa história fosse evoluir tão rápida e não achei que eu fosse ficar tão presa, tipo, juro, tudo que eu fiz hoje, eu fiz ouvindo um pouquinho do audiobook. Eu acho que eu só não almocei ouvindo o audiobook, mas o resto, cada coisinha que eu fiz, eu estava ouvindo o audiobook, então por isso que, obviamente, né, eu escutei tão rápido. Mas eu não tô conseguindo largar essa história, gente, tá muito interessante, eu me apeguei muito a Charlotte e a Sutton. São personagens completamente diferentes, assim, mas é muito interessante ver elas realmente ali dispostas pela amizade a princípio, mas não conseguindo controlar os sentimentos que elas têm uma pela outra. Isso com muitas cenas engraçadas, né? Muitas palhaçadas, muitas atrapalhadas, principalmente da Sutton. E é isso, gente. Bora continuar essa leitura, que tem muita coisa ainda pra acontecer.
but stare at the pictures. What if Sutton had been right? What if they really hadn't ever been just friends? What if it was true that this feeling of strictly friendship that Charlotte wanted to desperately go back to wasn't even real? Tugging at her mouth. Charlotte Thompson, will you marry me? The smile on her face was both playful and so sincerely happy in a way that she didn't think anyone but Charlotte could accomplish. Try to stop me. Terminei a leitura de Those Who Wait e, gente, que livro maravilhoso. Foi uma leitura simplesmente muito gostosa, repleta de muitas risadas, mas também, assim, ver as duas personagens amadurecendo foi muito bom. Um romance bem slow burn, né, porque a Sutton, ela logo se apaixona pela Charlotte, mas a Charlotte, ela fica ali com o pé atrás, né? Porque a Charlotte, ela é essa pessoa, assim, essa mulher completamente profissional, ela pensa muito na carreira dela, então ela fica sempre com esse receio de dar um passo à frente. Eu acho que a Charlotte, ela demora muito tempo para perceber os sentimentos dela em relação a Sutton. O quanto a amizade das duas é importante, mas não é apenas amizade. Que realmente as duas têm sentimentos uma pela outra. A Charlotte foca muito em nomear todos esses sentimentos como apenas amizade. E a Sutton não. A Sutton percebe que ela está se apaixonando pela Charlotte. Então, assim, é um slow burn até meio engraçado, porque uma delas se apaixona muito rápido e a outra fica teimando que é apenas amizade. E realmente, aquilo que eu tinha dito no começo do vlog, realmente aconteceu, né? A Charlotte, ela é uma pessoa, assim, extremamente profissional, que pensa muito na carreira dela, que fez um plano de carreira gigantesco, bem detalhado, e que ela segue muito à risca, porque ela realmente quer conseguir ali alcançar a meta dela profissional, que é ser presidente dos Estados Unidos. Ela tem muito estrito na cabeça dela que ela não pode misturar a vida profissional dela com a vida pessoal, com a vida íntima. E até mesmo ninguém sabe que Charlotte é lésbica. Eu acho que é um dos fatores pelo qual a Charlotte demora tanto tempo para perceber que ela gosta da Sutton e que a amizade das duas tem muita emoção envolvida. Toda essa questão com a Charlotte foi interessante para trazer mais seriedade ali também pra Sutton. Porque a Sutton, gente, tá saindo do colégio, né, da faculdade, assim, bem, tipo, despreocupada, bem de boa, bem jovem adulta. Então é bem interessante essa seriedade da Charlotte, porque traz certo ali pra Sutton que talvez a Sutton também precise. Mas o mais irrelevante, assim, o ponto mais alto da história é justamente o contrário. É a Sutton trazendo essa leveza pra vida da Charlotte. Essas coisas, sabe? De rir por coisas bobas, de fazer coisas simples. Isso traz uma leveza pra Charlotte que ela precisava demais. Então, por tudo isso, é um slow burn, sabe? São pequenas coisas que vão mudando, pequenas atitudes que vão fazendo completa diferença na vida das duas. E é interessante ver esse balanceamento de não ser algo nem muito sério, mas também nem muito descontraído. A autora soube ele balancear muito bem para ser um relacionamento assim sério se formando, mas ao mesmo tempo para criar várias cenas divertidíssimas pra gente dar muita risada. É o segundo livro que eu leio dessa autora e foi simplesmente incrível que em várias partes, em vários momentos, não é por acaso que as personagens sempre citavam ali on the same page, que na tradução seria na mesma página. E as personagens viviam falando, porque nós temos que estar na mesma página e tudo mais. Então foi muito divertida essa referência. Não sei se tinham outras referências, né, porque é no segundo livro da autora, mas me deixou curiosíssima para ler outros livros. Inclusive, a autora tem um outro livro que se chama When You Least Expected, que é mais ou menos a tradução livre quando você menos espera. Também tem uma sinopse bem interessante, quem sabe eu não trago esse vlog aqui pra vocês. Eu amei essa leitura, foi uma leitura assim super divertida, tudo o que eu esperava, sabe? Uma leitura ótima pra sair de ressaca literária, porque as personagens são simplesmente maravilhosas. Um romance leve pra dar muitas risadas e se emocionar com duas pessoas descobrindo o amor. Sério, que leitura incrível. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Me indiquem aqui nos comentários mais livros que vocês conheçam nessa vibe, bem romance fofinho, leve e cheio de momentos engraçados que eu adoro. E quem sabe o próximo vlog não seja de finalmente terminando o terceiro livro de Ciclo Aurora, não é mesmo? Que contraste, hein, meus queridos?